Direita brasileira está em chamas. A família Bolsonaro tá com tanto medo, tá tão apavorada com o Pablo Marçal, que o Eduardo defendeu o Guilherme Boulos para atacar o Pablo Marçal. Eu não tô brincando, eu vou mostrar o vídeo pra você e nós vamos reagir juntos. Só que aí o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro? Foi detonado pelos seus seguidores. E já tem gente falando o seguinte: Bolsonaro é uma coisa, os filhos são outra. É aquilo que eu falei pra vocês. O bolsonarismo é um movimento de espiral de destruição. E uma hora vai destruir o Bolsonaro e já está destruindo os filhos do ex-presidente. Porque eles temem que a ascensão do Pablo Marçal possa, na hora que o Bolsonaro for preso, possa acabar tirando, roubando o apoio bolsonarista dos filhos do Bolsonaro para ele, Pablo Marçal. Só que a questão é o seguinte: eles estão fazendo de tudo para que o Pablo Marçal não vá ao segundo turno. E se o Pablo Marçal for, mesmo com todos os ataques bolsonaristas? Qual a sua opinião sobre isso? Se Marçal for ao segundo turno, mesmo depois de ser tão atacado pela família Bolsonaro, o que isso significa? E por que eles estão com tanto medo assim do Pablo Marçal? Marçal vai ao segundo turno? Se você gostou do Eduardo sendo escorraçado, like no vídeo e se inscreva no canal. Esse ataque do Eduardo Bolsonaro, eu vou mostrar aqui pra vocês, já estou aqui com o vídeo aberto. Ah, por que você reage dessa forma aqui, colocando do lado? Porque pode ter direito autoral no vídeo e não queremos arrumar confusão por conta aí de Eduardo Bananinha. Mas o contexto foi o seguinte: o Pablo Marçal havia prometido comparecer a uma entrevista com o Paulo Figueiredo, o neto do ditador Figueiredo, que era da Jovem Pan e agora está lá nos Estados Unidos. E aí o Pablo Marçal não foi, porque ele não queria responder perguntas sobre o Alexandre de Moraes. E aí o Eduardo Bolsonaro, que está ficando com a cabeça cada vez mais com formato esquisito, né, de piu-piu, fez esse seguinte ataque. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver, tá no máximo e nós vamos reagir juntos. Tá um pouquinho acelerado o vídeo, mas não tem problema nenhum. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo. Depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, que era não falar sobre determinado assunto. E aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar agora, ó, o velho ditado, né, que com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão. Foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí pro debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa tá mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar aqui auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Porque não existe direito no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe Bolsonaro. E aí o que eu fiz? Eu acabei cortando, né, um trechinho do vídeo pra, enfim, não ficar muito longo, e ele fala que não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Mas ele atacou, ele defendeu o Guilherme Boulos, porque o Guilherme Boulos está sendo atacado pelo Pablo Marçal, insinuando, né, que o Boulos ele faz uso de substância ilícita, que ele toma Coca-Cola pelo nariz. É muito interessante que esse vídeo do Eduardo Bolsonaro foi divulgado nas redes sociais do Eduardo. E depois, uma enxurrada de comentários começou a aparecer contra o próprio Eduardo, e eu vou mostrar aqui para você esse comentário aqui. Você pode pausar para ler um pouco melhor. Ó, basicamente o que esse rapaz falou: vocês viram algum dia Bolsonaro atacar Marçal? Vocês realmente vão cair na conversa dos filhos, galera? Os caras estão com medo de perder capital político, bando de ignorantes, e Marçal é uma ameaça para eles. Acordem. Esse movimento é aquilo que nós já falamos sobre a espiral de destruição do bolsonarismo. O bolsonarismo ele é um movimento em espiral. Por quê? Porque ele vai da periferia para o centro. E ao longo de todos esses anos, como você pode ver nesse exemplo que eu coloquei, eu fui resgatando algumas figuras que com o passar do tempo foram sendo destruídas pelo bolsonarismo. O Mourão, a Joyce, o Frota, o Dória, os militares. E agora essa espiral chegou nos filhos do Bolsonaro, que estão sendo atacados por criticarem o Pablo Marçal, e vai acabar chegando também e destruindo o Bolsonaro. Todo esse desespero, tem um negocinho aqui no meu cabelo. Todo esse desespero da família Bolsonaro, segundo o Thales Faria, e eu concordo com ele, Thales Faria do UOL, acontece pelo seguinte: o Pablo Marçal rouba votos do Bolsonaro. Ou rouba aliados do Bolsonaro, porque o Pablo Marçal ele pode agir como o Bolsonaro agiu em 2018.
O Bolsonaro está agora institucionalizado, está integrado ao sistema e o Pablo Marçal não. Vamos usar aqui termos bolsonaristas. Só que o problema, e aí vem o Thales Faria complementando a minha percepção. Quando o Bolsonaro for preso, e isso vai acontecer, o Bolsonaro vai sair da cena pública. E esse espaço deixado vai ficar vago. Nenhum filho do Bolsonaro consegue ocupar esse espaço. Porque no vídeo, cadê? No vídeo, o próprio Eduardo fala: ah, eu não posso falar coisas que meu pai fala. O Marçal pode. Então o Marçal vai ocupar esse espaço e a família Bolsonaro teme justamente perder o capital político para o Pablo Marçal. Por isso que eles começam a atacar e tentam destruir o Pablo Marçal no ninho, antes que ele possa desabrochar de fato. Esse caso a respeito do PCC, que o Eduardo Bolsonaro citou, foi um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil do estado de São Paulo, que o ex-presidente do PRTB, que é o partido do Pablo Marçal, junto com o sócio, teriam trocado carros de luxo por substâncias ilícitas, por farinha, por Coca-Cola branca, com o PCC. É um ex-presidente do partido e o sócio. Só que esse ex-presidente do partido e o sócio são muito próximos, são aliados íntimos do presidente do partido atualmente, que é o Avalanche. O Avalanche, ele é o braço direito do Pablo Marçal. Esse caso envolve o Pablo Marçal diretamente? Não, mas envolve pessoas muito próximas a ele. Então ele quer ficar falando tudo, o Boulos toma Coca-Cola pelo nariz, mas aí o que está acontecendo? Só que de qualquer forma, é uma disputa muito forte que está acontecendo na direita. O Paulo Figueiredo, depois do cancelamento da entrevista com o Pablo Marçal, gravou um vídeo atacando o Pablo Marçal, chamando o Pablo Marçal de arregão. Eu vejo que essa entrevista do Paulo Figueiredo seria uma casca de banana que eles iriam jogar pro Marçal. Porque eles querem ficar falando de Alexandre de Moraes para colocar o Marçal numa saia justa para ele ter dificuldades jurídicas aqui no Brasil. Por que não fazem entrevista com o Ricardo Nunes? Por que não fazem? O Ricardo Nunes está com medo de ir à manifestação bolsonarista, com medo de ser vaiado, porque ele não quer se posicionar dessa forma. Esse é todo o medo, todo o receio. E aí o que aconteceu? O Pablo Marçal reagiu e falou que o Figueiredo quer ser corajoso estando nos Estados Unidos e volta para o Brasil, pega o passaporte e vai para o Brasil. Paulo Figueiredo, se ele vier para cá, acho que ele é preso. Enfim, mas essa disputa. E de qualquer forma, o Bolsonaro, no meio de tudo isso, já está derrotado. Porque ficou provado que ele não tem o controle total e absoluto dos seus aliados ou dos seus apoiadores. Porque os apoiadores estão migrando para o Pablo Marçal. A pesquisa mostrou isso e as outras pesquisas vão mostrar isso também. Ricardo Nunes está fora do segundo turno. É um movimento irreversível. Irreversível. Se Ricardo Nunes, que é apoiado por Bolsonaro, ficar fora... mas o Pablo Marçal ele é um bolsonarista. Pablo Marçal é um bolsonarista que nesse momento está independente de Bolsonaro. Bolsonaro não apoia, Bolsonaro não abençoa, Bolsonaro prejudica Pablo Marçal e mesmo assim ele está competitivo. Por isso que eu vejo que todo esse ataque que os bolsonaristas estão fazendo ao Pablo Marçal pode ter um efeito rebote muito ruim. Porque o que Eduardo, Carlos, Bolsonaro vão fazer se mesmo depois de todos esses ataques o Pablo Marçal acabar indo ao segundo turno, tirando o Ricardo Nunes? O que eles vão fazer? Eu não sei. Eu vou arrumar o meu cabelo.